Bom, são 11h06, acho que podemos, então, iniciar, né? Eu quero dar boas-vindas a todos e todas, agradecer a presença de todos, né, neste momento, que para a gente é uma honra receber o André Luiz Ferreira. Peço que mantenham os microfones desativados enquanto um fala e depois a gente ativa no momento do debate, né? Estamos iniciando a 6ª sessão deste curso de História do Maranhão Colonial, né, com a presença exatamente do professor André Luiz. Eu me chamo Elidaci Correia, para quem ainda não conhece, e está comigo aqui a turma do curso de História, o 3º período do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão, além da comunidade acadêmica e não acadêmica aqui presente. E, de antemão, agradeço a presença de todos e, com certeza, a participação no debate, né? Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, informo que na próxima sessão nós discutiremos o antijesuitismo na Amazônia Portuguesa, né? Com a professora Roberta Lobão, professora do IFMA, e as famílias de cristãos novos com o professor Eloy de Abreu, né, da UEMA de Caxias, né? Agora, sem muitas delongas, vamos passar a apresentação do nosso convidado, né, André Luiz Ferreira, que aceitou prontamente e tem sido assim maravilhoso a conversa com ele, né? O André é doutorando em História no programa de pós-graduação em História Social da Amazônia na Universidade Federal do Pará, mestre em História Social pelo também programa da Universidade Federal do Pará, né? Graduada em licenciatura em Ciências Humanas e História pela Universidade Federal do Maranhão, e atua como pesquisador do Museu de Maurícios, não sei se pronunciei correto, depois tu me corrige se não tiver, né? Realizou estágio nacional de doutorado no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal de Minas Gerais. Também realizou estágio internacional de pesquisa na Universidade de Sevilha, na Espanha, né? Atua como professor colaborador no curso de licenciatura em História na Universidade Estadual do Maranhão, pelo Programa de Formação de Professores em Ensinar. É membro de pesquisa do grupo de pesquisa História Indígena e do Indigenismo na Amazônia, né? E, recentemente, foi congratulado com o Prêmio Internacional de Jovem Investigador da Associação Portuguesa em História Econômica e Social, pelo trabalho Liberdades Mestiças, a coexistência da escravidão indígena e africana na Amazônia do século XVIII, né? André, é uma satisfação imensa tê-lo conosco em nosso curso de História do Maranhão e agradecemos muito a sua presença e agora a gente passa a palavra a você. Obrigado, professora. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos, boa tarde para alguns colegas que estão do outro lado do Atlântico nos assistindo também. E para mim é um prazer poder receber todos vocês aqui, ter esse momento de compartilhar, de dialogar, de interagir, e para nada mais satisfatório do que quando nós pesquisamos, falar da nossa pesquisa para um público tão vasto. E principalmente, né, eu sempre entendo que a pesquisa é um espaço científico de nós opinarmos sobre o mundo, sobre a conjuntura que nós vivemos, e hoje eu vou falar para vocês alguns resultados de pesquisas que estou realizando já há 6 anos, 5 anos precisamente, que é sobre os índios na Amazônia e que resultou no livro que eu também vou apresentar. Então, acaba sendo um pré-lançamento do livro que está quase saindo, 95% já pronto, está na diagramação para impressão. Então, só posso dizer muito, muito obrigado a todos vocês. Espero que seja uma conversa muito legal, muito fluida e que vocês possam entender. Eu preparei uma apresentação aqui, fiz uns slides, vou compartilhar
e nós vamos conversando. Eu falo e depois a professora abre para o debate. Mas qualquer dúvida, a professora e o Bruno estão aí para intermediar, tá bom? Então, eu vou começar aqui a apresentação. Certo. Então, o título da apresentação, ou o tema da minha apresentação, é Os Índios de Cativeiros, os Índios no Tribunal da Junta das Missões, que é justamente o livro que eu estou publicando, fruto das pesquisas que realizei no mestrado. Então, eventualmente, na minha fala, eu já vou compartilhar alguns dos resultados que venho adquirido no doutorado, que estou no 3º ano do doutorado, né, mais um pouco, 1 ano e meio, eu pretendo terminar uma tese que é a continuação das pesquisas que eu realizei no mestrado. E eu vou fazer, em primeiro momento, uma fala que é o passo a passo da construção deste trabalho, e no segundo momento falo como eu estruturei os 3 capítulos. E, para começar, eu aponto a vocês o ponto de partida da minha pesquisa relacionada aos índios na Amazônia. Na época da graduação, eu fui orientado pela professora Poliana Mendonça Muniz. Naquele tempo, eu pesquisava sobre o primeiro ciclo de tráfico de escravos africanos para o Maranhão por meio da atuação da Companhia de Cachau e Cabo Verde. E em uma das orientações que ocorreu no Arquivo Público do Estado do Maranhão, eu perguntei à professora o que era a Junta das Missões, né? Encontrei esse códice que está aqui ao lado, e ela me explicou, né, que era um livro que tratava, era um códice, né, um tribunal, a Junta das Missões, que foi criado para deliberar sobre as ações missionárias, as questões relativas aos índios, e os índios também tinham acesso ao tribunal. E aquilo, para mim, causou um tanto de estranhamento. Primeiro, assim, os índios podiam ir ao tribunal por justamente aquela educação que nós recebemos, não só socialmente, mas no ensino fundamental, no ensino médio. Eu pouco tive história indígena na graduação, ou pouco não, nem tive história indígena na graduação, e quando essas questões começaram a surgir para mim. E quando eu passei a ler o livro, né, a pesquisa, eu me encantei, acho que essa é a palavra, com os processos ou essas ações de liberdades. Foi quando eu decidi, a princípio, deixar a pesquisa sobre a escravidão africana em um segundo plano para poder pensar essa escravidão indígena, principalmente, além da questão acadêmica, que no Maranhão poucos trabalhos, de fato, analisavam este livro. Eu posso até dizer que não era nem no Maranhão, mas sim no Amazonas, somente, acho que um trabalho mais consolidado, que é o da professora Márcia Mello, e que, desculpe não ter falado antes, né, é também a minha orientadora, junto com o professor Carl Ares. Então, felizmente, eu tenho essa orientação, né, de ser o professor Carl Ares, na UFPA, e a professora Márcia Eliane Mello, que me acompanha desde o início do mestrado. E, com o fim do mestrado, eu pude perceber que, quando a gente vai sistematizando as fontes, tendo uma relação mais próxima com os livros, né, acho que as fontes também têm a capacidade de transformar as nossas trajetórias acadêmicas. Este livro, eu pude perceber que, sem dúvida alguma, é um dos principais códices para compreendermos o governo dos índios na capitania do Maranhão, ou de forma mais abrangente, na Amazônia. E este livro, quando falo a Junta das Missões, este tribunal que vou já falar, ele, embora tenha uma Junta das Missões em Belém, outra em São Luís, é fundamental para que a gente possa compreender cada espaço, a atuação deste tribunal em cada espaço, em cada capitania, e principalmente ressaltar as dinâmicas internas de escravidão e de economia, de expansão das fronteiras que cada localidade da Amazônia teve. Então, as dinâmicas internas da capitania do Maranhão,
estavam atreladas às guerras justas, que eu vou falar, às entradas de paz aos índios, e isto não era somente uma questão de escravidão, era também uma questão de economia, pois estava atrelada à expansão da agropecuária e também à expansão das fronteiras entre o estado do Maranhão e Grão-Pará para o estado do Brasil, o que resulta o processo de ocidentalização, como bem destacou Pedro Puttoni no seu livro A Guerra dos Bárbaros. Então, este é uma dinâmica, é a primeira dinâmica. No entanto, a grande potencialidade deste tribunal no Maranhão, e posso falar também até em relação ao Grão-Pará, que tem uma atividade até mais diversificada, a Pernambuco, que a Junta das Missões tinha como principal questão os autos de liberdade dos índios e, sobretudo, das mulheres indígenas. Então, foi por meio das fontes, aquilo que elas me possibilitavam analisar, dialogar com a historiografia, que eu comecei a construir este trabalho. E aí, como do nosso ofício, na construção do objeto, eu pude entender o que a historiografia estava apontando para o tribunal. Ressalto novamente, eram bem poucos estudos, mas os estudos que tem são de uma qualidade primorosa, que tem muito bem feito, sustentado nas fontes, e para mim o principal é o da professora Márcia Mello. Além do mais, teve acho que antes da professora Márcia Mello, teve o do Paul Voltalevski, que é dos Estados Unidos, que foi um estudo inicial, orientado pelo Stuart Schwartz. Também teve a Ângela Leão, aqui no Pará, que fez um trabalho, a Agatha Gatti, que trabalhou Pernambuco, e outros trabalhos. Tem a Lana, que está aqui presente, que está nas dinâmicas da Capitania da Paraíba, aí que até mais recente o trabalho da Lana. E o que eu percebo? Que a historiografia analisou o Tribunal da Junta das Missões como um espaço político-administrativo utilizado pelo poder metropolitano para a dinamização da atividade missionária por meio da propagação da fé, cujo intuito seria a arregimentação da mão de obra indígena. Estou completamente de acordo com isso. Porém, na Junta das Missões da Capitania do Maranhão, me possibilitou compreender, formular o seguinte argumento, que, para além da propagação da fé, a Junta das Missões foi um espaço de aplicação da justiça. Mas, para chegar neste argumento, eu precisei delimitar, primeiramente, o espaço da minha análise, que é compreender a distinção entre a Junta das Missões estabelecidas na Amazônia, em 1681, que passou a atuar em 1683, e logo em 1701 ou 1703, salvo engano, a separação da Junta das Missões do Maranhão e a do Grão-Pará. Então, com suas dinâmicas próprias, mas que constantemente dialogavam, principalmente pela figura do governador que estava entre São Luís e Belém. E, por isso, é necessário focar nas particularidades da Capitania do Maranhão. Além do espaço, isto tem uma questão que é ir de encontro ou combater, entre aspas, esse combate a perspectivas que continuam ainda a falar da Amazônia como um espaço homogêneo, como um espaço que é singular, como um espaço periférico. Nós não somos periféricos, nós não somos homogêneos, nós temos diversidades culturais, geográficas, econômicas, e que Belém, São Luís e o que é hoje Manaus não eram vizinhas, eram vilas e capitanias tão distantes, com suas próprias dinâmicas, mas que sim tinham suas conexões. Então, é necessário compreender cada espaço amazônico para não cair em ocorrências, contradições e tampouco reduzir o espaço amazônico como uma periferia, porque nós não somos periferia. Além do mais, este trabalho
se concentra-se temporalmente entre os anos de 1680 a 1757, em um contexto em que a escravidão dos índios era legítima, tanto dos índios quanto dos seus descendentes poderiam ser legítimas. Logo mais estarei explicando. E, para além disso, formulei o problema da minha pesquisa em vista de tantas demandas de ações de liberdade dos índios. Então, qual é o grande problema? Compreender os sentidos da liberdade dos índios na Junta das Missões da Capitania do Maranhão em um contexto em que as suas escravidões eram legítimas. E por que isso é importante? Os índios, quando eles iam, nesse primeiro momento desse recorte legislativo, que eu vou explicar, eles estão denunciando as injustiças dos seus cativeiros. Era legítimo a sua escravidão, porém, se fossem feitas em conformidades com as leis. Caso não fossem, eles poderiam ter acesso às instâncias da justiça para pleitearem as suas liberdades. Logo, o meu argumento é o seguinte: o estabelecimento da Junta das Missões se configurou como um desdobramento do compromisso entre o rei e a igreja para legitimar a expansão da colonização portuguesa por meio da propagação da fé e, de forma mais concreta, para auxiliar na aplicação da justiça no que se refere ao governo dos índios. Sendo assim, o Tribunal do Estudo foi um órgão que atuou nas malhas das liberdades dos indígenas, onde constantemente recebia denúncias dos nativos sobre as injustiças dos seus cativeiros cometidas pelos diversos agentes da colonização. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, eu também tive que utilizar de duas perspectivas historiográficas. Primeira, que é a história indígena e do indigenismo, que visa analisar os índios e seus descendentes como os protagonistas sociais. E assim nós passamos a desmistificar as imagens de vítima, de bárbaro, de preguiçoso, de inconstante que os indígenas tinham no período colonial, para começar a compreendê-los como fundamentais agentes no processo de formação social do que foi a América Portuguesa e também todo o continente americano. Na minha pesquisa, é fundamental entender que os índios, eles são, sim, o elemento-chave para a construção do que foi o espaço amazônico colonial. Para esta pesquisa, eu passei a fazer uso do conceito de índios coloniais de Karen Spalding, que ela analisou a América Espanhola, a inserção desses índios nas conjunturas sociais e seus protagonismos, e que no Brasil, primeiramente, foi utilizado pelo João Monteiro, depois teve a Maria Leônia com os gentis brasílicos da Universidade, que é das Minas Gerais, também orientada do João Monteiro. Veio o Almir Diniz com os índios cristãos, falando também, usando destes conceitos. Isso foi na minha dissertação, que é um livro. Hoje, na tese, eu já não entendo somente como os índios coloniais, mas sim as perspectivas relacionadas às mestiçagens. São os índios urbanos, domésticos, mas que são também mestiços, cafusos, mulatos, mamelucos, crioulos, caboclos, todas essas identidades que fazem uso da sua ascendência indígena para pleitear a sua liberdade. Além do mais, por se tratar de um trabalho que analisa um tribunal e toda uma conjuntura administrativa, eu fiz uso do conceito e perspectiva historiográfica da monarquia pluricontinental, principalmente, né, do grupo vinculado ao antigo regime dos trópicos no Rio de Janeiro. Então, para João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia, monarquia pluricontinental porque, ao mesmo tempo, era uma monarquia corporativa. Coroa e ultramar eram fases de um mesmo edifício social, posto que ambos dependessem um do outro para se organizar como áreas de poder, tendo suas jurisdições e prerrogativas reiteradas e reforçadas pelos vínculos que os articulados, formando, desse modo, o conjunto imperial. Então,
esta monarquia, por este conceito de monarquia pluricontinental, que também tem grande influência do Antônio Espanha, por meio do seu livro As Vésperas do Leviatã, e tantos outros estudos que que ele desenvolveu, é justamente perceber que não se trata de uma extrema imposição, extrema dependência de só da metrópole colônia, mas perceber negociações, intermediações, readaptações, sujeitos que chegavam no ultramar, os renóis, governadores, ouvidores, que se inseriam no poder local, inclusive na Junta das Missões, para poder pleitear, para poder deliberar o sentido das liberdades dos índios, readaptar as ordens reais em conformidade com a geografia, com as fluvialidades da Amazônia. Então, este conceito me possibilitou este uso, além do mais, por trabalhar com questões relacionadas a mercês, como vou falar mais lá na frente. Então, este foi a primeira parte foi como eu construí o meu objeto, que se estruturou em 3 capítulos que vou falar agora para vocês. Para a gente pensar a questão indígena na Amazônia, uma questão que é fundamental é entender a legislação indigenista. Eu faço uso muito de uma frase da Nádia Farage, no seu livro As Muralhas do Sertão, que ela diz que o governo dos índios pode ser considerado o elemento-chave da política metropolitana no estado do Maranhão e Grão-Pará. Porque os índios, até 1755, em algumas regiões, eram uma grande força de trabalho. Os índios, eles tinham esse saber venatório sobre a exploração do rio Amazonas, sobre a exploração dos sertões. Os índios eram a força militar para guerrear contra os holandeses, contra os franceses, para estabelecer alianças com outras nações indígenas. Então, os índios, eles tinham essa força. Então, por outro lado, era necessário também inseri-los dentro dessa conjuntura, desta expansão portuguesa. E isto foi feito não por uma imposição, mas por negociações. E a historiografia, ao longo dos anos, vem realizando significativos esforços de pensar esses debates. E aqui cito os meus orientadores, como uma das referências, o professor Cauares e a professora Márcia Mello, que vem mostrando como havia debates entre as câmaras municipais, fosse a de São Luís ou a de Belém, representando os moradores, os renóis, por meio do Conselho Ultramarino, e os índios também tinham sua representatividade na sua proximidade com as ordens religiosas, sobretudo os jesuítas, que não estiveram ausentes também de práticas de escravidão. Então, além de perceber, para além de uma perspectiva que analisa essa legislação por meio de aspectos como contraditória, como oscilante, como o rei concede a liberdade, o governo dos índios aos moradores, depois tira, nós podemos percebê-la nessa primeira conjuntura de 1680 a 1688, que vai vigorar até o Pombal, o período pombalino, em 1755, como o estabelecimento do modus vivendi, ou seja, em que todos os setores sociais pudessem ser contemplados com com o acesso à mão de obra indígena. Claro, moradores e autoridades administrativas estavam mais voltados às questões comerciais e mercantis, as ordens religiosas com os processos de conversão, e aos indígenas também teve a possibilidade de negociação, de intermediações, para que pudessem ser integrados nessa sociedade colonial portuguesa, com a condição de livres, com a condição de forros. E forro não é um alforriado, mas sim é uma identidade, uma categoria
que pode marcar um ingresso numa vida cristã, um ingresso como vassalo do rei, ou como vassalo de Deus e aptos para os serviços do rei. Então, tem toda essa conjuntura. Então, primeiro, 1680, a ascensão de Dom Pedro II de Portugal ao trono, ele implantou um pacote de políticas metropolitanas para essa região, visando uma maior dinamização, né? Cabe lembrar que Portugal, a monarquia portuguesa na conjuntura global, estava muito atingida, vamos dizer dessa forma, pelas guerras com o processo de restauração com os espanhóis, as guerras com os holandeses na costa de Pernambuco, como também na África, e a perda das feitorias na Ásia. Logo, toda a América surgiu como uma grande possibilidade de exploração econômica, né? Suprir as necessidades econômicas. Basta lembrar o Rio de Janeiro, uma maior incentivo no porto, desenvolvimento do porto, do tráfico de escravos. Em Minas Gerais, com a descoberta das minas de ouro. E na Amazônia, as drogas dos sertões surgiam como uma grande possibilidade de desenvolvimento econômico. Para isso, as melhores referências que conheço estão o professor Rafael Chamboleron, que tem um vasto trabalho, alguns dos orientandos dele, como Frederico Luiz, que acabou de defender uma tese, né, recente sobre o cacau na produção de chocolate amazônico, muito boa. Tem o André Pompeu, que está terminando, além do mais clássicos, como o Dario Alne. Então, há toda já uma historiografia que vem tratando deste comércio amazônico. Mas, para isso, era necessário estabelecer alianças com os índios. Então, a primeira lei é a lei de 1680, que é a Lei de Liberdade dos Índios, que vem conceder aos índios amigos as suas liberdades e que fossem integrados como forros. Aos inimigos ainda havia possibilidades de guerras, mas não necessariamente vamos fazer uma guerra de forma aberta. Em 1681 acontece o estabelecimento do Tribunal da Junta das Missões. No entanto, logo em 1684, os ânimos da coroa, os ânimos dos moradores, né, o setor mais laico e leigo da sociedade, estavam bem aflorados justamente pela falta da mão de obra escrava, uma vez que a Companhia de Cachel, aquela que eu falei no início da minha trajetória, não conseguia abastecer de escravos africanos essa sociedade maranhense. Logo, houve, em 1684, a eclosão da revolta de Beckman em São Luís, que também resultou, né, na expulsão dos jesuítas, do estado do Grão-Pará e Maranhão. No entanto, o tiro, vamos dizer, que saiu pela culatra, porque os jesuítas e as ordens religiosas passam a ter mais poder, porque Felipe Bettendorf, um dos principais missionários da época, se reúne com a coroa portuguesa, no caso Dom Pedro II, e uma comitiva, né, com representante de todos os setores sociais, estabelece o regimento das missões, garantindo assim o acesso à mão de obra a todos, a mão de obra indígena a todos os setores. No entanto, se trata de uma mão de obra livre e forra. Os senhores, por exemplo, os moradores poderiam ter acesso? Claro que poderiam. O trabalho faz parte da sociedade e não poderiam parar. No entanto, havia o pagamento do salário dos índios. Então, essa foi a primeira medida. Logo, em 1688, há um alvará dos resgates que vem retomar as práticas de escravidão dos índios, que é alvará dos resgates, e também a retomada das guerras justas, que já vem ocorrendo, salvo engano, em 1656, onde os índios inimigos poderiam ser guerreados, e o alvará dos resgates os índios que seriam utilizados em ritos antropofágicos, dentro dos grupos indígenas,
seriam resgatados as suas vidas para serem trazidos para os aldeamentos, mas, sobretudo, para as vilas para as vilas amazônicas. No entanto, isso tinha a tutela do jesuíta, tinha uma legitimidade, haviam procedimentos de resgatar índios. Muito pelo contrário, houve uma rota de tráfico intra-amazônico, transamazônico, como alguns autores já estão trabalhando, né, como o Alexandre Pellegrino, a Camila Dias, a Fernanda Bombardi, a própria professora Márcia Mello, vem trabalhando essas rotas, né, amazônicas de escravidão ilícita. Tá? Então, essa é a primeira conjuntura que vai vigorar até a década de 1750. E nessa década de 1750, qual é a grande questão? É o debate da promoção dos índios a vassalos e a secularização das missões, pois isso estava atribulado a uma política também global do rei Dom José I, com a sua política ilustrada, com o Tratado de Madrid, que de fato visava definir as fronteiras entre a América Portuguesa e Espanhola. Logo, a grande alternativa, né, visando essa povoação, uma maior povoação de desenvolvimento das atividades econômicas na região, foi a ascensão dos índios, a promoção deles a vassalos do rei e equiparando os seus status jurídicos à condição semelhante aos luso-brasileiros. Só que este debate não começa com Dom José I. Isso, na década de 1740, no segundo capítulo do livro, eu trato isso, que é o início de um processo de reformulação da legislação indigenista, tanto pelo poder local, quanto pela corte. E eu lembro muito de uma fala do superior das missões, um jesuíta, que ele diz assim, olha, é necessário descansar os sertões. Porque nós vivemos hoje uma pandemia, né? Mas isso não é tão, se a gente pensar a Amazônica como um espaço continental, as epidemias era algo cotidiano das populações e duravam décadas. Então, os trabalhos da Roberta Sawaia e da Cláudia Rocha, ambas daqui do Pará, vêm mostrando sobre as epidemias amazônicas na década de 30, como a varíola, o sarampo, dizimaram grande parte dessa população indígena. Né? Então, fazendo até uma ligação com o trabalho do Luiz Felipe de Alencastro, o Trato dos Viventes, que o contato do Novo Mundo é um contato também microbiano. Então, a imunidade das populações indígenas eram menores em relação ao europeu, né, que trazia também as suas, enfim, algumas doenças, vamos dizer desse jeito. Então, isso também era ponto de pauta. O próprio Conselho Ultramarino dizia que era necessário ter uma política, porque se haver uma outra epidemia, os índios iam morrer. Iam acabar de vez quem pudesse estar do lado dos portugueses. E, com a ascensão de Dom José I, há essa efetiva promoção dos índios a vassalo. A primeira medida é o alvará de 1755, porque tornar alguém vassalo, tornar alguém cidadão, está relacionado também à qualidade, como este sujeito vai ser designado. Logo, nenhum índio poderia ser classificado como negro e caboclo, porque esta qualidade se remete a um local de escravidão, a um passado que é desqualificador, vamos dizer dessa forma, e para você ser um vassalo, é uma sociedade de cortes, é uma sociedade de antigos regimes. Então, essa sociedade, né, promover alguém a vassalo, também ser índio pelo cidadão não livre. O Diretório dos Índios este claro desdobramento desta política metropolitana que vai resultar, por exemplo, na Baixada Maranhense, a edificação de novas povoações, como Viana, Guimarães, Penalva,
eram espaços que eram de aldeamentos. No entanto, logo se tornou-se, né, essas povoações, Guimarães também, tantas outras, que veio resultar nessa conformação desse espaço maranhense, que depois se tornaram municípios, cidades e tal. Tá? Então, eu vou dar uma correta. E, além do mais, dessa conjuntura, as principais instâncias administrativas para o governo dos índios eram o Tribunal da Junta das Missões, como já falei aqui para vocês, e haviam mais duas instâncias, que era o juiz privativo das liberdades, que era uma função desempenhada pelo ouvidor como uma instância em que os escravos poderiam apelar por suas liberdades. No entanto, haviam os processos entre que estavam na instância da ouvidoria também tinham uma relação com a Junta das Missões, porque muitas vezes a Junta despachava para a ouvidoria, o ouvidor, sendo conhecedor dessa lei, elaborava, né, um parecer, vamos dizer, e leva para a Junta das Missões para a decisão ser colegiada. Além do mais, tinha o procurador dos índios, que é o advogado dos índios, né, que era o incumbido de representar os índios e seus descendentes perante a justiça. Posteriormente, a sua jurisdição foi alargada para advogar também pelos escravos de procedência africana e de outras qualidades. Recentemente, a professora Márcia até evidenciou escravos das Índias, os canarins, que chegavam também na Amazônia. É um percentual menor, mas também não pode ser negligenciado. Então, este procurador dos índios tem essa dimensão bem alargada na sociedade amazônica. E aí, nós chegamos nas práticas de arregimentação da mão de obra indígena, porque nem todas são de escravidão indígena. Primeiramente, a gente deve pensar os descimentos. O que são os descimentos? Era realizado geralmente por um missionário, né, que saía na canoa, tinha um cabo de tropa, toda uma conjuntura, e os índios eram persuadidos, né, pelo convencimento, pelo diálogo, pelo estabelecimento de alianças, a saírem das suas povoações para irem aos aldeamentos. Lá eles seriam uma mão de obra livre e forra, tá? Então, não era guerra, não era escravidão, eram descer, literalmente, descer o rio, sair das suas povoações, descendo o rio Amazonas, o Mearim, o Pinaré, descer o rio em direção ao mar. Posteriormente vem o resgate, que é uma mão de obra escrava, porque, como já falei, também, né, as canoas iam, paravam, e eram negociações de índios que não estavam ainda aldeados e iam resgatar aqueles prisioneiros das guerras indígenas que seriam utilizados em ritos antropofágicos ou em outras questões para virem para as povoações. Então, como eles foram resgatados da morte, passavam a dever a sua vida a quem lhe resgatou. E eles eram vendidos em praça pública, tá? Então, além da uma questão de prática de mão de obra, esteve relacionada à expansão para o noroeste amazônico e o oeste, né, descendo o rio Amazonas, Rio Negro, subindo para Barcelos, chegando ali no Cabo do Norte, a Ilha do Marajó, enfim, todo esse noroeste amazônico, toda essa região norte e oeste. E também esteve relacionada com a coleta das drogas dos sertões, a questão econômica. No que tange à guerra justa, também é uma mão de obra escrava, que esteve relacionada à expansão da fronteira leste, como já destaquei aqui no início da aula, principalmente no Maranhão, né? Maranhão, Piauí, expandindo para o Ceará, para o estado do Brasil, e esteve relacionada com a atividade da pecuária. Então, não se trata só a escravidão pela escravidão, ou porque tem que ter os índios como escravos. Havia toda uma complexidade em volta dessas guerras, ok? Além do mais, tem os aldeamentos, né? Que era o espaço onde
parte dessas populações passavam a viver. No entanto, a gente não deve mais entender os aldeamentos como um espaço de aculturação, como que os índios deixaram de ter as suas identidades para incorporar uma identidade cristã. Eu digo uma coisa para vocês, o problema era do cristão e do missionário, porque para os índios nunca foi problema ressignificar suas identidades, estabelecer negociações. A cultura indígena, a cosmologia indígena é muito mais incorporativa, inclusiva do que a cristã. Então, esses espaços eram espaços de intermediações culturais entre indígenas e missionários. Aqui até sugiro um texto do professor Karl Arens, que é o Para Além das Doutrinas e Rotinas, que justamente vem trabalhar como haviam essas intermediações, e os missionários diziam, olha, a gente não tem os materiais básicos para a evangelização dos índios, mas eles oferecem para a gente, né, como a folha de bananeira, o urucum. Então, há toda uma questão de trocas culturais, intermediações. E esse conceito de intermediação cultural é da Paula Monteiro, né? Tem um livro, né, Deus na Aldeia, que é muito bom, é excelente para que vocês possam ler, tá bom? Essa é um impacto. E aqui chega no grande momento da minha pesquisa, né, que é a parte que eu mais que eu transito melhor, que é o acesso dos índios à justiça colonial. Neste primeiro momento, de 1680 até 1755, os índios estão denunciando as injustiças do cativeiro. Isso é fundamental, a gente compreender o que eles estão denunciando, o que eles estão argumentando. E o fato do índio chegar, dos indígenas, ou as mulheres indígenas e seus descendentes chegarem à estância, não era chegar da Junta das Missões, não era chegar por chegar. Tinha toda uma conjuntura, e principalmente a argumentação. Por que eu tenho um injusto cativeiro? O principal argumento era: eu não tenho o título de cativeiro, ou seja, o Senhor me resgatou de uma rota de escravidão ilícita, ele não foi registrado, eu não fiz o exame de cativeiro. Isso são questões que eu estou expandindo na tese. O que é esse exame de cativeiro? É saber como o índio foi resgatado. Era feito pelos jesuítas, no colégio dos jesuítas, aí do lado da Igreja da Sé, aqui no Centro Histórico de São Luís, né, que era o colégio de Nossa Senhora da Luz. Então era feito esse exame de cativeiro, e o senhor que recebia tinha algumas condições de catequizar, evangelizar, vestir, educar. Eram princípios da vida cristã. Então, muitos senhores, como conseguiam isso também, esses escravos indígenas, por meio de rotas ilícitas, não tinham o título justo, e tinham que ir no cartório registrar o índio, né? Então, esta é uma questão. Outra questão eram as partilhas determinadas por testamentos, como vou falar um pouco, lá na frente também do caso da Catarina. Os senhores eram, assim, muitos índios sabiam que eram cativados ilegalmente, eram cativos injustos, mas que o senhor tinha boa sociabilidade com esses índios. No entanto, na morte dos senhores, era um marco também para eles, porque tem os herdeiros. E nem sempre os herdeiros têm boa relação com esses escravos também indígenas. E, além do mais, se um senhor tem dívida, o senhor, uma senhora, a família que tem dívida, que tem poucos bens, uma família indígena, por outro lado, a família indígena que está lá, vamos pensar 15 indígenas, 3 herdeiros, a partilha vai acontecer. Olha, fragmenta-se essa família todinha, e aí eles passavam a denunciar os índios, estes senhores alegando a partilhas do testamento, que era uma escravidão injusta. Além do mais, tem também a parte dos indígenas, né? Que o marido ou a esposa era indígena, logo também poderiam ser livres devido ao regimento das missões. Tem a questão dos filhos bastardos, que principalmente os mamelucos, que
os pais compravam a alforria dos seus filhos. Questões de saúde, alegando que não tinham mais aptidão física para o trabalho. Violência, porque também fez parte, né, os maus tratos que os índios recebiam nas casas dos senhores. E a obtenção de mercês. E aqui, rapidamente, falo um caso, porque é muito importante, que é o caso da família liderada por Lourenço da Gama, que ele e a sua esposa, Catarina Acandira, eram filhos de índios principais da aldeia do Caeté, que ficava aqui entre o Maranhão, entre Belém e São Luís, aqui no litoral, em uma posição muito estratégica. E este índio vai à corte, vai a Lisboa. E estando lá em Lisboa, ele pede a liberdade dele como uma mercê, porque os senhores, porque os avós deles mataram muito holandês em nome da coroa portuguesa. Inclusive, o nome do avô se chamava Vicente Flamengo, pelos holandeses mortos. E agora, no Maranhão, estão querendo obrigar a família dele a trabalhar. Então, ele passa 2 anos na corte, não se sabe como ele viveu, as relações que eles tinham por lá, não consegui visualizar ainda, mas o fato, quando ele volta, é com a mercê da liberdade. E foi este caso do Lourenço da Gama que me fez elaborar um projeto para concorrer a um edital internacional lá no Museu Maurits, que eu fui aprovado para integrar o projeto Revisitando o Brasil Holandês, onde estarei trabalhando, ou já estou trabalhando, a importância global da Amazônia e dos povos indígenas nas guerras luso-holandesas. Tá? Então, este é um primeiro cenário do acesso dos índios à justiça. Mas aqui vem a pergunta, de quem estamos falando? Antes disso, este título é um título de um livro do professor Eduardo França Paiva, que tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche no ano passado na UFMG. E o professor, quando eu sempre falava, né, do índio, do escravo, o professor Eduardo sempre falava essa pergunta para mim. Tá, e de quem tu está falando? Não é só índio, o índio não é índio, tem outras questões por trás. Então, eu pude fazer uma caracterização desses sujeitos. E a primeira questão, o que eu pude chegar? Que são cativos / escravos indígenas e mestiços que residiam e habitavam espaços domésticos e urbanos das principais vilas da capitania do Maranhão. Então, não se trata do índio que acabou de chegar do sertão, de uma aldeia. Eles estão inseridos nessa sociedade há 3, 4, 5 gerações. Na tese, como eu alarguei o período temporal, já consigo perceber 7ª, 8ª geração desses sujeitos. Então, eram sujeitos oriundos de mesclas culturais e biológicas e também produtores de mestiçagem. Só para vocês perceberem, no Maranhão, um resultado da tese que já cheguei, existiam 23 tipos de qualidades, de identidades escravas, fosse indígenas ou africanas. E as mestiças, então, como, por exemplo, a gente pensa mulato, crioulo, sempre numa ascensão de um escravo africano, mas eram também escravos indígenas. Então, o índio forro crioulo que se criou na casa de um senhor. Tá? Então, isso são resultados da tese. Né? O gentil do preto vermelho, são essas designações que já escrevi, vai estar na minha tese, que espero também terminar no ano que vem, tá bom? Então, são sujeitos oriundos de mesclas culturais e biológicas, não são mais só índios. Então, para a tese, eu trago esta nova possibilidade, e aqui já é a história indígena, história das mestiçagens, história deste antigo regime. Tá? E, principalmente, o marcante protagonismo das mães das liberdades, que são as mulheres indígenas. Daqui a pouquinho eu vou falar. E aqui veio o embrião
das minhas pesquisas, que é tanto do mestrado e que agora eu pude ampliar ainda mais o argumento central da minha tese, que são as memórias dos sertões. Por quê? Estes sujeitos são oriundos de grupos indígenas que originalmente habitavam os sertões ou as várzeas da Amazônia e que, ao menos por 2 ou 3 gerações, estavam em contato direto ou encontravam-se integrados à sociedade colonial. Sendo assim, muitos desses escravos já nasciam na casa de seus senhores, mas não deixavam de reconhecer as suas origens. De fato, ao pleitearem a sua liberdade ante a Junta das Missões, corriqueiramente mencionavam seus avós e bisavós que foram resgatados, aprisionados ou descidos para as vilas coloniais. Tá? E com isso eu passo a demonstrar uma outra rota, um outro circuito de escravidão no Maranhão que formou a sociedade maranhense, que não é necessariamente um circuito atlântico voltado para a África, mas é um circuito intracontinental, transamazônico, transcontinental, sujeitos que eram oriundos do maior rio do mundo, o Rio Amazonas, e que formaram também as identidades sociais e culturais da cidade de São Luís e do estado do Maranhão, que, no entanto, ao longo dos anos, isso foi se perdendo, tá? E posso dizer com muita clareza, até 1755, ou até um pouco mais, grande parte da escravidão no Maranhão é indígena. Isso vem se alterar com as políticas pombalinas em face da atuação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que vai inserir uma significativa quantidade de escravos africanos e a experiência da escravidão vai se alterar. E essa escravidão não se trata de alterar, deixou de ser indígena, passou africano. Continuou indígena ilegalmente, legalmente africana, mas também mestiça. A sociedade maranhense é uma sociedade muito mestiçada, tá? Então, estes são os argumentos que venho desenvolvendo na minha tese de doutorado. E está aqui algumas rotas, alguns locais, já tem outros, mas a princípio coloquei esses, para vocês perceberem de onde estão vindo. Aqui está São Luís, Belém, Manaus, que não era Manaus, né? Aqui é a capitania do Rio Negro, e aqui o grande rio Amazonas, né? A descida deste rio, né, da cidade de Belém, que as canoas desciam, aqui para vocês verem, né, já nas proximidades, já até próximo aqui das fronteiras da América Portuguesa, Barcelos, aqui na região do Marajó também, são vetores muito distintos. Nessa pesquisa também que eu estou realizando para a Holanda, né, no projeto com o Museu Maurits, eu já encontro rotas de índios vindo de Pernambuco para o Maranhão, que guerrearam, né, contra os holandeses, mas ficaram, e aí também tem outros processos de ressignificações e inserções culturais. Então, esta conjuntura que vem, este espaço gigantesco que é amazônico, que não é periférico e que também tem dinâmicas muito próximas, mas que estavam constantemente conectadas. E aqui ressalto as Mães das Liberdades, que é a característica singular e talvez excepcional da atuação da Junta das Missões na Capitania do Maranhão, um tribunal que deliberou assiduamente sobre as ações de liberdade dos índios, sobretudo as que envolviam as mulheres indígenas. Essas mulheres lutavam por suas liberdades e as liberdades de seus filhos. E uma hipótese que eu levantei para explicar uma grande quantidade dessas mulheres na Junta das Missões foi uma que circunscreve um aspecto legislativo sobre o sistema de repartição dos índios previsto no Regimento das Missões de 1686, que eu acho que é o capítulo 4 do regimento. Ele vem falar das índias farinheiras e amas de leite, que os senhores que estavam inseridos no comércio amazônico, né, na coleta do cacau, das drogas dos sertões, poderiam receber mulheres indígenas para assistirem as suas esposas, serem amas de leite. O problema é que elas ficavam por muito tempo e esses senhores, na volta, também escravizavam muito essas mulheres. Eram os cativos, os cativeiros injustos.
e outra é uma questão relacionada aos percentuais demográficos por gênero dos índios resgatados e descidos para a capitania do Maranhão na primeira metade do século XVIII. Além disso, esta conjuntura estavam inseridas dentro de um processo de normatização social, como bem falou Maria Beatriz Lisa da Silva, né? Que existia uma normatização, era um pouco do binômio, em termos gerais, homens para os trabalhos nos sertões e mulheres para os trabalhos das vilas. E também faço uso dos textos da Mary Del Priore, né, História das Mulheres, Ao Sul do Corpo, quando vem falar dessa lógica, né, do papel da mulher, a devoção a Maria, a essa santa mãezinha, que as mulheres indígenas também estavam inseridas um pouco nessa lógica, né, essa lógica cristã. Tá? Mas que, como coloquei no texto de apoio, há grandes práticas de transgressões da moralidade cristã, há grandes práticas dos saberes que elas traziam dos sertões por meio das suas avós e passavam para elas a medicina tradicional, né, a cura pelas ervas. Então, elas utilizavam disso tudo. E o sentido da liberdade para essas mães indígenas era a manutenção e o sustento de seus filhos em um espaço em que poderiam desenvolver redes de solidariedade com os demais agentes coloniais e, sobretudo, amenizar as dores que os cativeiros lhe tinham infligido. E, por fim, aqui está o caso da Catarina, Domingas e Teodora, que é um dos principais casos, é o caso que é o fio condutor de toda a análise do meu terceiro capítulo, que fala sobre os principais casos sobre as ações dos índios e seus descendentes mestiços nas contendas da Junta das Missões. De fato, o complexo conflito envolveu os principais representantes da governabilidade metropolitana na região e suas articulações com o poder local, como também uma expressiva agência por parte dos índios e mestiços. E se eu tenho uma resposta a dar, porque as respostas continuam, as possibilidades continuam. Sobre o problema das minhas pesquisas é que o sentido e a liberdade dos índios nunca foi uma questão da prática da lei, mas esteve inserido com as dinâmicas das práticas sociais, das articulações que os agentes administrativos tinham, mas também os índios tinham essa participação. Então, ao longo do meu livro, que está aqui, O Justo Cativeiro, Os Índios no Tribunal da Junta das Missões, eu venho ressaltar o acesso dos índios às esferas da administração colonial para buscarem sua liberdade, demonstrando os ataques, contra-ataques, como eles sabiam se articular. E também demonstrar que sem eles não teriam possibilidade da expansão da colonização portuguesa na região amazônica, pois, como bem retratou o padre Antônio Vieiras, cativar os índios e tirar da sua veia o ouro vermelho sempre foi a maior mina daquele estado. Muito obrigado, adquira o seu exemplar, aqui está o site da editora Caravana, que podem entrar, fazer o pedido por lá, ou então escrever a mim por esses e-mails. Tá? E, por fim, também, como se trata de um historiador que não tem posicionamento anacrônico, eu faço uma defesa pública da Universidade Federal, as universidades estaduais, a universidade pública do Brasil, pois hoje, cada vez mais, devemos ter, a educação deve ter um papel fundamental no desenvolvimento de uma consciência global que permita aos alunos, professores, seja como for, o desenvolvimento de uma consciência de empatia, de alteridade, que saibam, de fato, conviver com as diferenças sociais, étnicas, religiosas, de gênero, de fronteiras, de país. Pois o mundo, você não ter uma consciência social e global hoje, é uma questão de ser sucumbido. E a pandemia está aí para mostrar isso, tá bom? Educação é um ato e um gesto de transformação social, é um ato de humanidade. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Nós agradecemos imensamente sua fala,
o seu trabalho, assim, são encantadores, né? E a gente, então, agora parte para a segunda etapa, né, do nosso encontro de hoje, que é exatamente a conversa, né? Então, essa conversa tem sido bastante interessante e profícua, porque é a oportunidade que todos têm exatamente de estabelecer, aprofundar mais alguns pontos, ou esclarecer outros, né, e comentar, enfim, né? Então, as pessoas já tem algumas solicitações aqui no chat, e as demais também podem encaminhando suas perguntas aqui no chat, que a gente vai fazer a leitura. Eu vou começar, André, né, te fazendo uma provocação, ou melhor, e uma solicitação que coaduna com a mesma solicitação do Diego, historiador, né? Que é exatamente sobre a questão documental, né? Então, como se trata exatamente de um encontro, né, de um momento que, sobretudo, a gente está com graduandos e com mestrandos também, enfim, com pesquisadores aqui, eu gostaria que você falasse, André, um pouco mais de como foi iniciar, não é? Ou mesmo como foi lidar com o processo ou o desafio da construção da sua história, né, diante da documentação, seja pela riqueza que ela, né, te permite, ou que ela apresenta, ou mesmo pela descontinuidade ou limitações também, né, como você realça na questão dos casos, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho, né, para contemplar, seria muito bom, né? O outro momento, enquanto chegam as perguntinhas, né, perguntinhas carinhosamente, né, é que nos casos que você apresenta sobre as reivindicações jurídicas, né, das mulheres indígenas escravizadas, a meu ver, você expõe algumas situações que eu gostaria que, se você pudesse, eu gostaria de ouvir um pouco mais, né? Primeiro, exatamente como pensar o lugar social, né, dessas mulheres, né, que vão exatamente, que chegam às instâncias, né, jurisdicionais, legais, não é, para reivindicar exatamente os seus direitos à liberdade. Então, como do ponto de vista do lugar social, né, se for possível. Um outro ponto é o processo de constituição dessa mulher, né, que busca aí essas instâncias jurisdicionais. Quem é realmente... E aí, lembrou a pergunta que eu fez para você, mas realmente, quem é ela do ponto de vista cultural, não é? Uma vez que parece que ela já é um produto, não é, dessa aliança e dessa negociação, não é, profunda. Como ler essa mulher realmente, não é? E um terceiro ponto, não está chegando pergunta, eu estou mandando ver, né? Um terceiro ponto, chegou. Um terceiro ponto as possibilidades que a justiça oferece a essas mulheres, né? O espaço de reivindicação e tal, né? Não sei se posso dizer igualam, né? Socialmente a essa elite não indígena, não é? E, para mim, ficou claro que seu trabalho, ele trata e ele demonstra muito a força da política católica na implementação exatamente desse processo colonizador extremamente peculiar. E é exatamente esse ponto da política católica um dos eixos para a gente pensar essa diferenciação entre o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Tá? E eu vou ler a pergunta do Ayrton, que diz assim: a minha pergunta é sobre o documento. Já li que nos pedidos de libertação pela justiça feita no século XIX por escravizados negros, o documento cita o primeiro nome de escravizado e de quem o pertence. Exemplo, Joana, escrava de fulano. Nos processos em que os indígenas exigem sua liberdade, como eles são citados? Então...
Fique à vontade, André. Só um minuto. Falei que o calor amazônico chegou. Então, vamos lá, professora, falar sobre a questão documental. Particularmente o André, aqui, acho que começam pelas fontes, porque eu vejo que a gente pode ter muitas ideias brilhantes, né? Poxa, vou pensar, trabalhar isso, mas quando chega na pesquisa, não tem fonte para responder esse problema e acaba enquadrando uma certa teoria, um certo conceito dentro da fonte. Aí é um pouco do anacronismo, né? Então, para mim, falar como foi iniciar. Como eu bem pontuei, a primeira sensação que eu tive foi o estranhamento. Né? O estranhamento, né? Assim, olha, mas os índios podem ir à justiça? Como é isso? Como é que funciona? Acho que sempre pensando que o índio ficou lá no passado. Então, falo desse desconhecimento que tinha. E o segundo, quando a gente trabalha com fontes administrativas, às vezes é tirar leite de pedra, porque são documentos. Quem pegar o livro da Junta das Missões, do Arquivo Público, vai ver. É até um livro bem conservado, mas, assim, ela tem um padrão. Né? É uma fonte administrativa que tem um padrão. A data onde quem esteve presente, onde ocorreu, quem é o patrono, quem é o escravo, o índio no caso, e o que foi deliberado. Ou outro documento que é um pouco mais extenso, mas aí entra aquela habilidade da gente de ir sistematizando, extrair o que pode desses documentos. Né? Então, para tanto, eu primeiro fiz o cruzamento dessas fontes com outras fontes, né? Então, utilizo as fontes do Arquivo Histórico Ultramarino. O cruzamento com as fontes, eles são fundamentais, tá? Então, pesquisei no Arquivo Histórico Ultramarino e também em Portugal, no Arquivo Histórico Ultramarino, na Agência Nacional da Torre do Tombo. Este foi esses dois arquivos. No Brasil, pesquisei no Arquivo Público no Arquivo Público do Maranhão, com outros setores, livros da Câmara, registro geral. Também pesquisei no arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com os testamentos, para poder dimensionar essas sociabilidades. Então, por si só, essas fontes administrativas, elas são até um pouco problemáticas, assim, trabalhar só com 3, 4 linhas, né? Então, quando você tem que cruzar e tem que ter essa habilidade de perceber. E eu digo uma coisa, a tecnologia e a informatização ajudam bastante nessa hora. Montar banco de dados é fundamental. Eu monto, tenho meus bancos de dados, né? E perceber nuances dessa documentação. É aquela mesma prosopografia, microhistória, pegar um nome de um sujeito, né, o Teófilo de Barros. Quem foi o Teófilo de Barros? Ir lá no testamento, tentar percebendo as conexões, porque isso faz parte do nosso ofício. A fonte, ela é um ponto de partida, mas ela não é verdade. Né? Então, você tem que ter questionamento. Né? Poxa, eu vou questionar a fonte por isso ou por aquilo. Né? Então, esse é o primeiro ponto, mas foi desafiador. E eu vejo também que a bibliografia, ela sempre muda, ela sempre faz a gente ter novas percepções. No doutorado, eu voltei para o livro, para olhar agora ele de uma maneira total, e eu sempre vejo, assim, tem novos questionamentos, né? Primeiro, assim, o mestrado é um tempo muito curto, você não dá tempo de você responder todas as perguntas que você se propõe a responder. Tem que selecionar, são 2 anos, nisso tem 1 ano de disciplina, como a gente sabe, depois 1 ano que é mais uma efetiva pesquisa escrita, e ficaram questões a ser perguntadas ou resolvidas, né? Primeiro, essa questão da mestiçagem, para mim é uma coisa fantástica. Não sou da linha do Gilberto Freire, tampouco sou da linha do Charles Box. O que eu busco ver, acho que eu falo assim, pela orientação do professor Eduardo Paiva, França Paiva, é de perceber como os escravos de outras qualidades, como os indígenas, produziam também essas mestiçagens sem intervenção, e inclusive na
própria documentação da igreja, a gente percebe ele dizendo, a gente quer casar, a gente tem outras relações, né? Então, a bibliografia te possibilita muito isso. E a orientação é fundamental, né? Então, os meus orientadores sempre têm grandes contribuições no desenvolvimento e problematização das fontes. A exemplo, a professora Márcia sempre fala, olha, para falar do índio, tu não pode deixar de falar do patrono, né? Então, respondendo a última pergunta já, então, aparece, né? Quem é o litigante e o litigado. O litigante pode ser o índio, né, que está dizendo, né? O índio Simplício, tem um Simplício, ou a Índia Catarina, contra Manuel Gaspar da Neves. Aí, isso possibilita a gente ter um acesso maior a essa documentação. Tá? Não sei se respondi a pergunta da documentação. Outra questão sobre as mulheres. A primeira coisa que eu digo a vocês, e que eu lembro dessa fase muito boa da minha escrita, 2016, outubro e novembro de 2016, quando eu escrevi foi a parte quando eu escrevi esse texto. E para mim foi um momento de intriga, sabe? Você ter uma intriga, porque o André aqui jamais vai entender o que é ser mulher. Não é a minha pretensão, nunca foi e nunca vai ser entender o que é ser uma mulher. Mas eu jamais iria negligenciar o protagonismo dessas mulheres dentro da minha pesquisa, dentro dos meus trabalhos. E para isso é importante, né, ter esse olhar científico, o que a bibliografia diz, para fornecer possibilidades. Então, por que a chamam de mães das liberdades? Em grande parte eram mulheres solteiras que estavam litigando a sua liberdade e dos seus filhos. Por isso, mães das liberdades, tá? Mas essa é uma questão. E também a gente volta a perceber para que... Muito obrigado, professora, por essas indicações, porque são perguntas que até para a tese vão ajudar muito a responder. Pensar o local social dessas mulheres. Primeiro, né, como já disse, né, elas estão dentro de um espaço urbano e doméstico. Elas não são mulheres que acabaram de chegar das aldeias, mas as suas avós ou seus avós, sim, mas elas não. E uma coisa, que é um elemento que o ponto que desencadeia muitos processos, principalmente na segunda metade, o ventre materno que vem do rio Amazonas. Então, você dizer que um mulato, neto de uma indígena, isso te possibilitava um acesso ao reconhecimento da sua liberdade. Então, essas mulheres, né, o ventre, em primeiro lugar, era um elemento fundamental, e segundo é que era um espaço urbano doméstico e que tinham relações diferentes com esta sociedade, diferente das mulheres que estavam nos aldeamentos. Então, essas mulheres, elas negociavam, elas se conheciam. Isso a gente pode falar porque a documentação possibilita. O testamento, essa proximidade, os testamentos mostram sociabilidades com senhores que horas são bem conflituosas, mas tem horas que são de amizade, de possibilidade, de dizer um senhor que morre de alforria essas mulheres e deixam bens para elas. Então, tem um local social dentro da vila que é diferente, né? E entre elas também tem diferenças. Dizer que a Índia é diferente se diferencia de uma mulata, dizer que uma mulata. Então, essas possibilidades, né? E quem é ela do ponto de vista cultural? Então, sobre essa questão de entender quem é esta mulher indígena do ponto de vista cultural, então são essas mulheres que são indígenas, que são mestiças, que são mulheres urbanas, que estão ali dentro de uma lógica cultural e cristã, mas que também ressignificam essas suas práticas em conformidade com as suas sociabilidades, com as suas vivências, com as suas demandas, com os seus interesses. E o que é bem interessante pensar também é que estas práticas, a gente consegue ver com maior clareza na documentação da Arquidiocese de São Luís,
como vejo, por exemplo, mulheres que têm relações de concubinatos com vários homens, né, várias mulheres com vários homens que não são necessariamente indígenas ou escravos, mas que para elas estão tudo bem, que se relacionam. Tem uma escrava uma história de uma escrava que o padre vai buscar toda noite ela na casa do Senhor, e ela diz que vai porque ela quer, porque ela tem um certo afeto por ele, né? Então, os afetos também acontecem dentro dessa sociedade, né? Então, tem essa questão. E a possibilidade que a justiça oferece a essas mulheres diferente da elite indígena. Bem como falei aqui, eu entendo que as chefias indígenas nem sempre procuravam a junta das missões. O que eles tinham para resolver, eles resolviam diretamente com a corte, por se tratar de uma questão, né, eles tinham um prestígio social. E por não serem também mulheres de aldeamentos, porque o aldeamento tem toda... então, dentro dessa... como são mulheres aldeadas, não são mulheres aldeadas e urbanas, o acesso delas são outros à justiça, porque dentro do aldeamento tem uma outra conjuntura, né? É a mulher que vai lá, que tem o religioso que intermedia, tem a questão dos principais, né? Então, são sociedades que têm uma estrutura social diferente das que estão nos centros urbanos, tá? E é isso, acho que assim, as primeiras perguntas. Oi, André, tem mais duas, vamos tentar ver se a gente consegue, para então a gente ir finalizando. É a Gabriela dos Santos Saucha, que ela diz, esse procurador dos indígenas era estabelecido por quem? Aí acho que é interessante para a gente pensar um pouco dessa composição e dessa estrutura, não é? E a Cristiane Ferraz diz assim, de acordo com o tema Mães da Liberdade, a liberdade em si tornou-se tardia ao longo do tempo na vida destas mães? Muito boa. A questão do procurador dos índios, né? Ele é um cargo que já vem desde o Antônio Vieira, mas que vai tendo uma regulamentação ao longo do tempo. No regimento das missões, o procurador ele não é um religioso, ele é pode ser um laico, né, uma pessoa do setor laico, leigo da sociedade, sendo de boa qualidade, né, como bem falado. E eram indicados pelo governador e chegavam na junta para deliberar. Havia uma eleição do procurador dos índios, né? Então, por exemplo, as pessoas se habilitavam para esse cargo e havia uma eleição. Na minha pesquisa aqui no livro, eu demonstro que também porque o procurador ele tem um salário, né? Inclusive recebe os índios como parte desses salários. Só que os resgates não estavam abastecendo essa sociedade de mão de obra. E os índios não chegavam. E o que acontece é que eles ficavam por muitas vezes vacante esse cargo, né? Além do mais, tinham contendas, né, como demonstra no caso da Catarina, né, que na ausência do governador, o ouvidor-geral prendeu o procurador. Então, ele até mais, entre aspas, um cargo mais vulnerável, que não tem não tinha uma jurisdição bem consolidada. Ao longo do tempo, ele na segunda metade, ele tem mais preponderância, que ele vai se tornar um deputado da Junta das Missões, né? Então, é diferente, tá? E no que fala sobre a liberdade tardia, tardia em qual ponto de vista? Porque às vezes as mulheres não aparecem na documentação os anos que elas tinham, né? Mas assim, podia ser tardia para elas, mas os filhos e os netos estavam aí, né? Então, eu queria, se pudesse definir mais o que era tardio nesse caso, é a questão de vida, de experiência de vida, né? E também, quando se fala do temporal, da temporalidade, da conjuntura, em termos legais, né, vem em 1755 a Lei de Liberdade dos Índios, mas o que é importante destacar que ser livre não implica ausência de trabalho. Os escravos se tornavam libertos, livres, os índios, mas a vida continuava, a sociedade mas eles continuavam
tinham novas possibilidades de inserção, pagamento dos salários, negociavam, não poderiam mais ser vendidos. Então, a alforria, ou o status de forro e livre, possibilitava isso a esses sujeitos. Ok, a Lana Camila Gomes de Araújo pediu um espaçozinho para fazer uma pergunta e que ela disse que vai ser breve. Lana, você está com a palavra. Obrigada, boa tarde. Oi, André. Oi, Lana, bem-vinda. Por aqui. Cumprimentar também a professora, a Iamê, que eu vi que ela está aqui presente também. Esses dias eu estou pregada lendo a tese dela. E, André, a minha pergunta, também, como você sabe, estudei a Junta das Missões aqui na Capitania da Paraíba, e a minha pergunta seria se você observou algum tipo de conflito, algum tipo de divergência entre os administradores ou com os religiosos, os próprios capitães-mores, governadores, enfim, no processo de implementação dessa junta. Porque me parece, ainda não é uma constatação, mas é uma possibilidade de que aqui na Paraíba, a Junta das Missões, ela vem como um pedido do governador para que seja instaurada uma Junta das Missões independente da de Pernambuco, devido a um conflito que o Pedro Monteiro, então capitão-mor da época e governador, travou com os religiosos. E aí a junta daria a ele a possibilidade de se inserir mais nesse processo de catequização e tirando, vamos dizer assim, a majoritariedade dos padres, dos religiosos, como um todo. Aí a minha pergunta é essa, se você observou algum conflito nesse sentido, porque eu sei que também, não sei se foi teu objetivo de pesquisa ver Sim. esse tipo de problema, Mas se você conseguiu observar, tá? Obrigada. Tá. Obrigado, Landa. Com certeza, Landa, os conflitos de jurisdições, eles são muito presentes na Junta das Missões em vários sentidos, mas quando vem, por exemplo, a implantação, né? Primeiro, a Junta das Missões da Capitania é só uma Junta das Missões que é instaurada. Então, ficou meio indeciso, né? O governador, que é responsável por chamar a junta, fica no Maranhão, tem hora que está no Pará, e tem uma cisão também com o bispo, porque o bispo não aceita ficar abaixo do governador, também quer presidir a junta. Então, tem este conflito de jurisdição, e a professora Márcia Mello, né, ela explica muito bem o processo de implantação da junta no livro Fé e Império, é que a solução encontrada é que tanto o governador quanto o bispo pudessem ter essa presidência do tribunal, vamos dizer, compartilhada, embora o governador tinha mais preponderância. E também tinha uma questão da conflição, a jurisdição territorial, né, como bem falei. Como pode as coisas do Maranhão ser deliberado no Pará e a do Pará ser deliberado no Maranhão? Então, cada capitania deliberava sobre o que estava na sua jurisdição, e quando eram transformações gerais, né, e mais estruturais relacionadas às missões, tinham a consulta, né, eram, vamos dizer, dialogadas essas deliberações, tá? E, além do mais, os conflitos, eles ocorriam na própria liberdade dos índios, né? Ser livre para o religioso era uma coisa, para o governador era outra, para o morador era outra, e para o índio também era outra, né? Então, haviam também várias interpretações sobre a própria legislação, a questão da liberdade. E, neste primeiro momento, a própria mestiçagem é o seguinte: se é lei dos índios, então os mestiços não podem entrar, né? Os filhos deles não podem entrar porque eles já são cafusos. Aí, não, eles podem entrar porque eles são... a mãe é livre. Então, tinham todo esse conflito e essas várias interpretações sobre a lei dos índios, né, sobre a interpretação da legislação indígena. Ok, André, obrigada também, Alana, pela pergunta.
A Anne Luíse Wolf Neves, ela diz assim: gostaríamos, o grupo, que tem os alunos que te leram, né, que você, André, explicitasse sobre as diferenças que existiam entre as petições encaminhadas diretamente para a Junta das Missões e a utilização do juízo de liberdade encaminhada ao ouvidor da capitania, em que esse juízo consistia. Ok. Então, a ouvidoria torna-se um caminho de apelação, mas entendo que nem todo o processo ocorria só nela. Por muitas vezes vejo a ligação da ouvidoria com a Junta das Missões. Muitas vezes, os próprios senhores e escravos queriam, buscavam essas instâncias ao invés da Junta das Missões. Como, por exemplo, haviam senhores que sabiam que era um escravo indígena e que a junta iria deliberar a favor dele, classificavam eles como negros e iam até a instância da ouvidoria para que lá pudessem ser deliberada. Mas o procurador dos índios, né, ou quem estivesse assistindo os indígenas, pedia que o processo ocorresse na Junta das Missões, né, para que pudesse ser deliberado na Junta das Missões. Além do mais, tem uma questão relacionada com o poder local. Volto a dizer, essas leis, a escrita da lei não estava dissociada da prática social. E esses ouvidores, por muitas vezes, também pegavam os processos para correr na ouvidoria, porque sabia que o parecer dele podia ser ser decisivo, né, nas suas articulações. Tem um caso que é da Inácia de Brito, que é de Alcântara, que o processo ela é de testamento, se declara como livre, ela, embora fosse escrava, né, dita escrava pelo senhor, e o processo vai para a ouvidoria, mas ela não quer para a ouvidoria, ela quer que o processo corra na Junta das Missões, porque lá tem quem assista, vai assistir a ela e aos seus filhos. E, além do mais, também tem uma relação com a corte. Se não se resolvem aqui, o parecer final é da corte, mas era muito difícil chegar processos na corte, né? Porque, então, assim, se está tendo as instâncias aí, como é que tudo vai se resolver na corte? Até mesmo os próprios religiosos diziam, na corte não tem quem assista a esses, entre aspas, miseráveis índios, né? Pobres e miseráveis índios. Então, tinham esses trâmites institucionais. Ok, André. Obrigada. A Eraneide também tem, aí a gente já vai caminhar para o final, tem a pergunta que diz: eu gostaria de saber, para quem se interessar pela presente temática e está iniciando na graduação, quais as principais dificuldades e cuidados que se tem que ter de acordo com a sua experiência, né? Esse ainda houver tempo. Um tempinho aí, né, André? Muito boa a pergunta. Eraneide, como sempre, suas perguntas bem instigantes e bem formuladas. Eu acho assim que a primeira questão é ter uma certa familiaridade com a documentação, mas também ter uma leitura sobre a bibliografia relacionada à história dos índios, né, que são estudos interdisciplinares. Então, fala aqui do John Monteiro, da Maria Regina Celestino de Almeida, para falar mais do estado do Maranhão e Grão-Pará, o Almir Diniz, Nádia Farage. Então, são alguns autores que estou colocando, porque eu acho que possibilita a gente ter uma dimensão do que são essas populações indígenas, alguns aspectos, para que a gente também possa ler essa documentação do período colonial, não de maneira muito pragmática ou somente pela perspectiva de quem a escreveu.
Então, os estudos antropológicos também são muito bons. E, para mim, o caminho é esse. Os maiores cuidados e desafios, né, é ter esse conhecimento bibliográfico junto com as fontes. Porque eu acho que as fontes te trazem particularidades da região que você estuda. E o conhecimento bibliográfico te possibilita formular os teus problemas, trazer contribuições para a historiografia, tá? E principalmente, entender cada sociedade no seu contexto. Nós estamos falando de liberdade em uma sociedade de antigo regime, que é muito diferente de uma sociedade neoliberal, liberal que a gente vive na atualidade, tá? Todos nós nascemos livres. Naquela época nem sempre funcionou desse jeito. E ser livre também tinha uma questão de estamento social. E os próprios indígenas ou escravos de demais qualidades, eles faziam uso dessa condição jurídica de livre para também se afastar de outros escravos, tá? Não era uma coisa tudo muito harmônica, não, é uma sociedade que tem seus conflitos e que ser livre, desfrutar dessa condição de livre, tem as suas possibilidades também, tá bom? Então, não podemos ser anacrônicos, é entender cada contexto na sua época, principalmente hoje, por exemplo, eu estou trabalhando nas mestiçagens, que não sabia o quanto é delicado, um tema muito delicado, mas eu sempre busco entender na sua época, sabe? O que é ser preto, o que é ser negro, o que é ser escravo, né? Não definir isso, mas tentar compreender por meio da documentação naquela época, e como esses sujeitos também falavam, né? Eu encontrei, por exemplo, um índio se chamando de mulato, né? Porque ele queria se afastar da escravidão indígena para poder ser habilitado na igreja, né? Então, até encontrei esse processo e a tese da professora... Esses sujeitos, eles não são de históricos, mas trazer o protagonismo, falar das agências indígenas e mostrando que eles, assim, olha, nós daqui sabemos jogar com as categorias jurídicas, como se diz que é o nome, como diz o perteguinho, sou índio, por isso, tá bom? É necessário ter um conhecimento bibliográfico para se evitar os anacronismos da cidade, tá? Ok, obrigada, André. Obrigada a todos, muito obrigada por moram conosco, né? Já são 12h50, estamos ainda aqui, né? O número bom também. Eu quero agradecer imensamente ao professor Luiz pela excelente fala e a participação também no debate. Bem, desde que a próxima ação, trabalharemos, como eu falei para vocês, com o antijesuísmo na Amazônia Portuguesa, a professora Roberta Lumão, e também sobre as famílias, os nomes do Maranhão Colonial, suas redes de sociabilidade com o Eloy Andreu, da Cidade Estadual do Maranhão de Caxias, e a Roberta do IFMA. André, muitíssimo obrigada. Você, como sempre, é uma maravilha te ouvir, tanto a colaboração, muito sucesso na divulgação do livro, no lançamento efetivo, né, do livro, e estamos aqui sempre com o espaço também aberto, né, para a gente fazer sempre essa interlocução, você e os colegas que estão aqui também. Você quer falar uma coisa? Só, eu gosto muito desse espaço de compartilhar, poder dialogar. Muito obrigada a todos, uma excelente tarde para todos e até o próximo. Muito obrigada, André. Obrigado, professora. Tudo de bom, gente. Um abraço a todos, um abraço. Um abraço.